E aí, gente linda, maravilhosa, abençoadas de Deus, do Deus lindo, do Deus vivo, tá lá naquele trono de glória, que é onde ele tem que estar mesmo, né? Naquele trono todo de ouro, cravejado de brilhantes, esmeraldas, tudo mais luxo, que é o que ele merece. Hoje eu tô que tô, né? Hoje eu tô que tô. Hoje eu já joguei aqui um verdinho, entendeu? Aqui é Esther 4:14. Tá escrito assim: quem sabe se você não foi escolhida para um tempo como esse? Tá, meu bem. Esther foi poderosa, né? Esther Radassa, né? Na verdade o nome dela era Radassa, judia. E ela não tinha pai, né? Não tinha mãe. Foi criada pelo tio Mardoqueu. E bonita. E aí Artaxerxes, o rei, né? Depôs a rainha, né? Que aprontou lá com ele. E aí foi fazer uma espécie de concurso, né? Pra arrumar nova rainha. E aí Radassa, que veio a se tornar Esther, né? Nada acaso, né? Grande propósito de Deus para a vida dos judeus, né? Ela salvou o povo, na verdade. Ela foi escolhida por Artaxerxes, se tornou a rainha. E salvou o próprio tio, né? Porque Amã, que era chefe lá da guarda, enfim, o direto de Artaxerxes, ele tinha um ódio por Mardoqueu, uma coisa louca, assim, né? E depois não vou já não vou entrar no tema, né? Mas me deu vontade de falar, porque eu acho que é bacana de falar. Tudo sobre Bíblia é interessante, né? E vai saber se não tem alguma coisa a ver com maldição hereditária, porque nós vamos estar passando aí por essa história do povo judeu que quase foi exterminado nessa história. E vai saber aí quantos entre eles não estavam justamente vivendo uma maldição hereditária, que é o nosso tema, né? Mas o ponto é que Amã chegou a preparar uma forca para Mardoqueu, para o tio de Esther, né? Radassa. No entanto, foi ele que foi enforcado, né? Pra você ver como é que é a justiça de Deus, né? Não tem mesmo que fala assim, quem fizer a forca, nela vai cair, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Agora aqui, essa passagem está em 4:14. Esther 4:14. É até legal falar do 14, porque ela avisou ao rei que o Amã tinha armado, tinha feito o rei assinar um dito, né? Chamava dito, né? Ou um edito, enfim, naquela época, para exterminar todo o povo judeu. E aí ela falou, então eu vou junto, né? Então ela tomou coragem, teve que fazer 2 banquetes, porque no primeiro ela não teve coragem de falar, mas no segundo ela falou, né, do que tinha acontecido. E aí, olha só como tem realmente, Deus é demais, né? Deus é demais. Hoje quando eu sentei aqui pra gravar, é um teminha chato de falar, né? Aí eu falei, Deus, vamos falar de maldição hereditária, parará. Ele falou, não se preocupa. E aí ele me entregou em Deuteronômio 1, versículo 30. Aquela passagem que fala assim, ó. Achei tão bacana, que ele dá essa força pra ele. Vai que eu tô indo na frente, né? Ele fala bem assim, ó. O Senhor, vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá ele mesmo em vosso lugar. E você sabe o que é mais interessante? Minutos antes de eu sentar aqui, tava acontecendo não sei se é uma obra, sei lá o quê, e o cara tava usando aquela máquina que fica tem. Eu falei, não, que maravilha, bem na hora, entendeu? Foi embora, tá vendo? Aí ele foi lá, já desligou a máquina do cara, porque eu preciso gravar, não dá pra ter barulho, tá certo? E ele falou aqui que ele mesmo iria na minha frente, como ele sempre fez, ainda, ó, tá bom pra você, bem, sobre os vossos olhos no Egito, aqui mesmo onde eu moro, né? Que aqui a gente traz a palavra para o nosso momento, que é pra nós essa palavra, né? Não tenha dúvida disso. Você quer uma palavra, como é que Deus fala com a gente? É na palavra. Abre a Bíblia e lê.
Tá com dificuldade? Pede ao Espírito Santo discernimento, sabedoria, que ele dá. Ah, se dá. Eu também já tive dificuldade, gente, de ler Bíblia. Você acha que não? Tive. Mas fui indo daqui e dali e hoje eu amo. Tenho em inglês, tenho em português, leio todo dia um monte, né? Pra poder vir com conteúdo, né? Enfim, elaborado, né? Mas enfim, só para concluir então, todos os filhos de Mardoqueu foram bem uns 10, acho que ele tinha 10 filhos, se eu não me engano. Era por aí, muito filho. Muitos filhos, Armã, desculpa, foram enforcados. Inclusive o próprio Armã, na forca que ele fez. Então, entrou no tema. Entrou no tema. Porque assim, ó, a gente vai começar falando de Ezequiel para ficar leve. Ezequiel 18, 20. A pessoa falar assim, poxa, e aí? Quer dizer que maldição hereditária, quer dizer que meu pai, não, o meu bisavô, né? O pai do meu pai, né? O meu bisavô fez uma coisa. Eu posso sofrer ainda com isso? Pode. Pode. A terceira e a quarta geração, e eu vou falar aqui. Mas para ficar leve, vamos ler aqui Ezequiel 18, 20, porque aí eu já trago a maravilha que é Deus, o tanto que ele é bondoso, generoso, misericordioso, que para tudo tem solução, tá? Então não vamos já assim, meu Deus do céu, né? Calma, muita calma nessa hora. Mas Ezequiel 18, 20 vai falar assim, ó, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Legal, né? Legal. Então, Débora, me explica aí, como que a gente pode sofrer, então, assim, essa interferência, né? Vamos dizer assim, hereditária. De várias formas. De várias formas. Eu tenho exemplos aqui. O maior exemplo que tem na Bíblia, depois eu vou falar de exemplos nossos, do dia a dia. Mas na Bíblia, para mim, um dos maiores exemplos é Eli, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Finéias e Ófines, e ambos sacerdotes. Só que esses filhos de Eli, eles eram terríveis. Vamos só recordar que Eli viveu na época da Arca da Aliança. Inclusive, como ele era sacerdote, ele cuidava da Arca da Aliança, tá? Pra você ver, aí a gente tá voltando, né, no tempo aí, lá para os primórdios, né? Então, o que acontecia? Os filhos de Eli, eles eram tão terríveis que eles, até questões sexuais, eles faziam lá em torno do templo, tá? Meu bem, de Salomão. Sim, horrível. E Deus indignou-se com isso e falou, vai morrer todo mundo. Vamos, pronto, pode terminar. Não aprende, entendeu? Deus é misericordioso, mas ele é justo juiz, tá? Vocês sabem disso, né? Deus é super justo juiz. Eu sei disso na minha vida de uma forma maravilhosa, que já tem aí depoimento para trás, meu, depoimento, né? Depoimento, testemunho, né? Depoimento, né? Um depoimento, testemunho. Então, morreram. Pronto, morreram. Agora, o triste de tudo, eles morreram na guerra, né? Contra os filisteus. E Israel perdeu e a arca foi levada. Isso é triste, não é? E Eli, que já tinha 98 anos, era cego, o pai, o sacerdote. E quando ele soube da notícia, ele estava preocupadíssimo. Ele fazia a guarda da Arca da Aliança, gente. A nossa, vamos dizer, mais presente, o mais presente de Deus para nós, físico, né? Que tinha os mandamentos ali, escrito por Moisés ali nas tábuas ali dentro, gente. Que, né, o mistério, que eu vou falar sobre isso num vídeo que eu tô preparando. O que foi feito dessa arca? Ela sumiu, né? Sumiu. Eu vou contar todo o histórico. Ela ficou muitos anos também, enfim, com Davi, com Davi não, com Salomão, mas depois ela sumiu.
Enfim, eu não vou entrar pra aí. Aquela teoria de que ela tá com Deus, mas enfim, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui pro tema. Então Eli morreu. Quando ele soube do sumiço da arca e da morte dos 2 filhos, na guerra, que os filisteus carregaram a arca, ele caiu da cadeira. Diz que ele era gordinho, né? Enfim, cego, coitado. Tomou um susto tão grande, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Terrível, né? Tá aí o exemplo. Eu acho que é o mais fantástico de maldição hereditária. Ou seja, pecados do filho, né? Que acabou que sobrou para quem? Pro pai também, né? Aí fala aqui, este momento simboliza tanto uma tragédia pessoal quanto uma crise nacional e espiritual para Israel. A queda da cadeira mostra que a notícia foi chocante, devastadora, tarará. Tá. Vamos trazer agora para a realidade? Nossa, tem vários casos. Tem um caso, inclusive, que é pagão, que é a história de Édipo. Mas como é pagão, eu não vou. A gente que acredita no único Deus, a gente não vai falar de coisas de época de gente que acreditava, que é a mitologia grega, né? Eles eram politeístas, então não faz parte, decisivamente não faz parte da nossa vida cristã, né? Nós temos um único Deus, é a Ele que nós servimos, então é nele que a gente foca. Mas creio que todo mundo já ouviu falar dessa história, né? Teve até novela, né? No Brasil sobre essa história. Mas enfim, eu não quero dar moral pra isso, não. Os John Kennedy. Como que explica que todos, o John Kennedy, o Robert Kennedy e o Ted Kennedy, todos morreram de uma forma semelhante, assassinados? Como se explica? No meu relacionamento, eu tenho uma amiga que todas as mulheres da família dela, de que ela recorda, da bisavó até ela, inclusive, tiveram câncer. Triste, né? Mas é real. É real. Maldição hereditária. Casamento. Às vezes você vê muito assim na família, ó. A avó se separou, a mãe se separou, a filha se separou. Maldição hereditária. Eita, Débora, que droga. Tem gente que tá assistindo e fala assim, eita, tô numa situação dessa aí. O que eu faço, pelo amor de Deus? Não traz só o problema, não. Traz a solução. E eu sou dessa linha. Eu acho que a gente não, né? A gente tá aqui pra trazer solução. Então vamos trazer solução? Não é nem difícil, né? De adivinhar onde é que tá a solução, né? Se não nele, né? Gente, não tem como quebrar a maldição hereditária se não for muita, mas muita oração. Eu diria, como eu sou adepta ao jejum, eu falo também, é jejum e oração, jejum e oração. Se você estiver cansado, aí você faz jejum e oração e jejum. Entendeu? Jejum e oração, depois você vai pro jejum e oração e jejum. Enfim, como achar melhor. Eu tenho vencido muitas batalhas. E as minhas batalhas, elas são bem complicadinhas. Esse bom humor aqui é Jesus, tá? Ele mesmo me falou que viria, eu estaria em joy, né? Porque ele vive em mim, né? Então, assim, é ele. Porque o que a pessoa vive é, assim, o sobrenatural mesmo de Deus, né? Mas estamos aqui. Quem tem ele, tem tudo, né? Mas, então, assim, a oração, Débora, você pode quebrar. Então, vamos para a Bíblia? A magia aqui, tudo aqui é Bíblia, né? Pra gente falar assim, não tá inventando não, né? Fala assim, ó, a Bíblia menciona a transmissão de consequências espirituais e maldições, né? Desculpa, não mata o português, hereditária dentro das famílias. Mas geralmente, ó, surgiu uma dúvida num vídeo que eu gravei, por isso que eu fui até atrás dessa informação. Se atingiria também primos, parará. Até tem histórias que levam a crer que sim, famílias, mas é muito mais os diretos, pais e filhos. Pessoas com quem você convive, né? Que tem uma ligação direta com você. Mas, vamos à boa notícia, conforme informado, quem se volta para Deus pode ser libertado dessas influências negativas, sim, e viver debaixo da bênção ou glória e não da maldição. Lógico, né? Lógico, porque a maldição é tudo
do lado do encardido, né? O lado podre, que a gente sabe que ele existe, né? Mas quem é com Deus não faz parte desse lado, né? Eu sou um caso de quebra de maldição na minha família. Porque eu tô grudada na bênção, né? E quem tá na bênção tá quebrando tudo, não tá? Quebra tudo, né? O brasileiro não gosta de falar que quebra tudo. É coisa boa, no sentido de coisa boa, né? Vai traduzir esse vídeo aqui pra inglês, o pessoal fala, não, que mulher maluca, quebra tudo. Ela quer quebrar o quê? Gente, é jeito de brasileiro falar. Você sabe que é bem polêmico, né? A gente aqui, eu moro nos Estados Unidos, né? O povo não entende como a gente fala, não. Eu já ia começar falando aí, tudo azul com vocês, né? Porque eu tô toda de verde hoje. Short. Até minha caneta é verde, ó. Linda, verde. Tá toda de verde. Amo. Se você ver minha casa, é muito verde. Então, sabe o que é sobre Deus, né? Olhe para a natureza. O que é, né? Coisa linda, aliás. Amo, sou louca na natureza, nas obras de Deus, né? As plantas, as árvores, tudo verdinho. E o céu e o mar azul. Hoje eu tô tão poeta, gente. Você falou aqui um parêntese. Eu falo mesmo, falo, gente, às vezes eu tenho a impressão que a anjaiada, acabei de arrumar um coletivo pra anjo. Se é que não existe, depois eu vou pesquisar. Eu já inventei um que ficou bom. Anjaiada, né? Não tem manada, tem anjaiada, né? É o coletivo de anjos. Eles fazem festa no meu quarto, gente. Porque assim, quem me vê assim, né, fala assim, não, mas essa mulher hoje, ela tá com a conta lotada de dinheiro. Absolutamente não. Pelo contrário. Essa mulher, ela tá, meu Deus do céu, tá amando. Infelizmente ainda não, mas tô na fé. Santificando, aquele movimento todo. Já tem mais de 5 anos. E tô ótima, graças a Deus. Só esperando o abençoado. Aliás... Olha só que legal isso aí, nada à toa, né? A Espírito Santo vai aqui, né? É automático, o negócio vai saindo. Eu sou divorciada, né? Que também tem vídeo sobre isso, tá? Tem solução, viu, gente? Ó, Deus da misericórdia. Deus da misericórdia. Obrigada, Senhor. A gente erra, né? Somos humanos, né? E eu escolhi a santificação, ficar só, já há mais de 5 anos, após o término do casamento, para que Deus traga a pessoa aos olhos dele. Porque o que vai acontecer que tem a ver? Uma pessoa aos olhos de Deus, um homem aos olhos de Deus, ele vai estar tendo o mesmo cuidado que eu tenho em relação às pessoas que eu deixo fazer parte da minha vida, os amigos que eu tenho. Aliás, eu digo que eu tenho amigos que não contam nem no... Acho que tá contando-se muito nos dedos de uma mão. De 2 não dá, não. Ó. Já fui da época de achar, inclusive, que eu tinha amigos, né? Mas, bom, isso aí é outro... Aí o valezinho veio e aí a gente procura o povo, cadê, né? Mas é ótimo, é maravilhoso, porque quem fica são aqueles que Deus deixa, né? E que estão com você pelo que você é, não pelo que você tem. Beijo no ombro. Obrigada, Jesus. Gratidão, né? Mas o fato é, por quê? Porque eu quero acreditar que esse homem, ele se protege espiritualmente como eu me protejo. E aí, a probabilidade dele estar vivendo maldição hereditária, porque concorda que se eu me casar com ele, eu me casando com ele, e ele tiver maldição hereditária, eu posso, como esposa dele, herdar isso? Tá vendo a importância? Então, assim, é muito importante a gente saber quem a gente deixa entrar na nossa vida. Então, assim, esse é um cuidado que tem. E olha como os assuntos vão, né? Tudo vai vinculando, né? Vamos ver o que mais se fala aqui? Êxodo 34:7, Números 14:18 e Deuteronômio 5:9 são 3 passagens da Bíblia. Eu vou falar mais devagarzinho, às vezes eu falo muito rápido. Mas eu repito no final aqui, que elas vão falar basicamente a mesma essência, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, fala assim, ó. Essas passagens, elas falam sobre a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas não menciona
explicitamente, porque aí foi a pesquisa que eu fiz, sobre os outros primos, tal. Não é filho e pai, tá? Mas vamos lá? Quem quiser anotar. Êxodo 34, 7, Números 14, 18, Deuteronômio 5, versículo 9. Tá bom? Quer ler? Vai lá que tem informação. Tem um outro exemplo na Bíblia, além do de Eli que eu citei, que é a família de Acã. Lá em Josué 7, tá? Fala assim, ó. Acã, um homem de Judá, cometeu um pecado grave ao tomar para si itens proibidos após a vitória sobre Jericó. Porque Deus tinha falado, você não pega os despojos. Chamava despojos. Tinha guerra que Deus deixava pegar os despojos. Mas ele falava, pode pegar. Essa ele pegou sem Deus deixar. Entendeu? E aí, está lá, fala assim, ó. Ele escondeu os objetos. Olha, achando que Deus... Gente, pelo amor... Você não esconde nada de Deus, meu amor. Desculpa, não adianta. Deus sonda nosso coração e nossos rins. O mais profundo é a metáfora que eu já expliquei, mas falo de novo, porque às vezes a pessoa não ouviu o vídeo, né? Tem isso, né? O que é isso? Deus sonda o coração e os rins. É porque o rim é um órgão. O que ele está querendo dizer só é isso. Não é nada complexo. É que Deus te conhece internamente. Não adianta querer enganar Deus. Nem fisicamente, como é o caso do mocinho aqui que escondeu, achou que ninguém ia, né? Quanto, ó, não, eu vou fazer isso aqui na cabeça, tá? Essa coisinha errada aqui, eu vou passar fulano pra trás. Mas fica só entre aqui, eu e eu. Ah, faz-me rir. Bom, inclusive ele escondeu uma capa babilônica de prata e ouro, e isso levou a consequências, e ouro e prata também, o próprio. Isso levou a uma consequência trágica para ele e para a sua família. Então vamos só para vocês verem as consequências. Olha só como é que o negócio é pesado. Consequências para Acã e para a família. O que a família tinha a ver com o roubo dele? Nada. Por isso que eu falo, muito cuidado com quem você traz para sua vida. Por isso que eu tô tão meticulosa com esse homem que vai vir. Porque ele tem que ser uma pessoa que eu vou ver que ele anda aos olhos de Deus. Né? Uma pessoa aos olhos de Deus, ela não rouba, ela não é de mentira, de traição. Não é isso? As consequências, tem 3 aqui pelo menos. Quando os israelitas tentaram derrotar a cidade de Ai, eles foram derrotados devido ao pecado de Acã. Tá vendo? Josué, ao descobrir o erro, né, o roubo, fez uma investigação. E através do sorteio, Acã foi identificado como culpado. Olha como é que não tem como escapar. Através de sorteio. Acã acabou confessando o pecado. Mas ele, sua família e todos os seus bens foram levados ao vale de Acor, onde Acã e sua família foram apedrejados até a morte. E seus bens foram queimados. Olha, queimados. Isso está lá em Josué, viu, gente? Se vocês quiserem ler, é forte, né? Eu acho essas... Enfim, mas é isso. Foram todos apedrejados. O que a família tinha a ver? Né? Mas enfim, Josué 7, versículos de 24 a 26, tá bom? Então, portanto, a família de Acã sofreu a morte por causa do pecado. Trouxe a ira de Deus, né? Aí o Eli eu já tinha falado, né? É isso, não tem. E nos dias de hoje, como eu falava, né? Tem inúmeros casos que você fala, cara, isso é maldição hereditária. Isso é maldição hereditária. Porque você vê as coisas se repetindo dentro da família. Quem não? Com certeza, quem tá assistindo fala assim, nossa, eu tenho. Todo mundo conhece um caso, gente. Esse de Édipo, eu queria muito falar, mas como... Vai ler a respeito. Vou só falar o seguinte. Ele matou o pai sem saber e casou com a mãe. Lembra? Teve até a Jocasta, a novela. Mas eu não vou dar pra isso, não. Maldição hereditária. Tá?
mas é da cultura pagã, então eu não entro nisso daí não. Então assim, a gente vê que os inúmeros, né? Cada vídeo que eu vou gravar, os assuntos mais polêmicos, enfim, de toda ordem, eu tenho vários itens ali, acho que mais de 50 já pronto para eu gravar, e eu sempre, a conclusão final é assim, vai para Deus. Vai para Deus. É pecado, vai para Deus, tá roubando, vai para Deus, matou, vai para Deus. Deus é misericordioso, Deus perdoa. Traiu, vai para Deus. Vai para Deus. A conclusão é isso. Não há o que fazer. O Deus é o Deus da justiça, o Deus é o da misericórdia, é aquele que vai trabalhar na nossa alma, entendeu? Ele fez isso com grandes homens, né? Fez isso com Davi, que matou um homem para poder casar com a mulher Betseba. Olha o que Deus fez na história de Davi. Eu até fico assim, eu falo, gente, Deus é muito misericordioso e ele tem que trabalhar muito, eu peço muito para ele trabalhar para eu ter o coração ao modelo do coração de Jesus, né? E tem que trabalhar muito ainda. Porque quando a gente vê a história, né, de Davi, maravilhoso, honrava a Deus, quis construir o templo para Deus e tal, mas ele matou um homem, entendeu? Do exército dele para ter Betseba como esposa. E Betseba teve um primeiro filho, pagaram o preço também. Aí, maldição hereditária. O primeiro filho morreu em pouco tempo. Mas tiveram Salomão. O homem mais inteligente, né? Era o homem que pedia sabedoria. Eu sou igualzinho a Salomão, vivo pedindo sabedoria. E tem 26 minutos, vamos encerrar com 30, né? Vamos conversando aqui. E é lindo, né? Cada história da Bíblia. E Salomão foi um grande homem também. E Deus prometeu a Davi que toda a descendência dele iria reinar. Quase que o demônio acabou com isso, né? Porque Acádia foi a única rainha que ela era filha da infeliz da mulher, que para mim aquela mulher era a própria reencarnação do demônio, que era a que casou com Acabe. Como é que é a maluca da Jezabel? A maluca da Jezabel que morreu lá de uma forma horrorosa, né? Comida pelos cachorros. Só sobraram as mãos, que Deus falou, né? E a cara comida dela, né? Mas enfim, Acádia era filha deles. E ela forçou o Reinaldo ser rainha, forçou. E aí ela ela mandou matar uma pessoa da descendência, uma criança que tinha 1 ano, da descendência de Davi. A sorte foi que a criança foi escondida. E aí quando a criança tinha 7 anos, se tornou rei. Vamos tirar ela. E aí ela mataram, né? Gente do mal, realmente, né? Ali Jezabel era o próprio demônio, na minha opinião, né? A mulher que caçava, matava os profetas de Deus, né? Como ela perseguiu Elias. Mas foi desmoralizada também, né? Então, Deus é muito justo. E Deus, às vezes, igual a gente vê assim, nossa, por que Deus permitiu? Deus permite as coisas ruins acontecerem para o nosso amadurecimento. Eu posso falar porque muitas coisas que eu tô saindo de um vale muito longo, meu vale já teve vários nomes. Eu falo assim, dos ossos secos de Ezequiel, o vale da sombra da morte, do Salmo 91, já caí na cisterna do José, o que quiser. Agora o meu momento, assim, tô saindo graças a Deus, obrigada Senhor, mas eu digo que eu estou no esconderijo do Altíssimo. Agora, assim, já tô nessa fase, graças a Deus, graças a Ele, né, maravilhoso. Então, assim, mas pra quem passou muito no vale, e aí eu nunca tive revolta, a exemplo de Jó, nunca, muito pelo contrário, me fez entender o meu propósito, estou aqui inclusive, né, fui escolhida desde o ventre da minha mãe, como já me foi profetizado, para levar a palavra, e eu tento fazer isso da melhor forma possível. Sei que tem que melhorar muito, mas faço com todo o meu coração, com toda a dedicação, estudo,
Enfim, porque ele é o Deus digno de toda honra, toda glória. E ele permite, gente, para que a gente amadureça e cresça. E realmente funciona. Beijo, um lindo, abençoado dia para você.